Boa noite e shalom, meus amados e queridos irmãos, aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer, uma alegria que o Eterno nos concede de estar aqui mais uma vez para mais uma transmissão, juntamente com todos aqueles que tiverem disposição, desejo de participar conosco deste trabalho e que vai ficar por esta plataforma e também pelo meu canal lá do YouTube, com o mesmo título, o qual eu convido você a visitar, pois a sua visitação, sua presença, sua curtida no canal, também seu comentário, só ajuda a fortalecer o canal e a ter, condições de expansão melhor. O canal do YouTube é Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai também. Que o Eterno possa estar abençoando a sua vida. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero continuar nesta série falando sobre Jó. Nós sabemos que este homem, ele foi um homem extraordinário e a história dele foi colocada dentro das Sagradas Escrituras para a nossa consideração, para nós observarmos os bons exemplos que ele nos deixou. Jó, ele foi um homem que teve um dos privilégios que pouquíssimos seres humanos tiveram na terra, que é o privilégio de ser citado pelo Eterno como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, assim é descrito este personagem que estou tomando nos últimos dias como exemplo e como modelo, não por ser superior ao nosso Salvador Yeshua, mas por ser um homem comum, por ser um homem completamente comum, como eu e você, e que apresenta exemplos, irmãos, que servem para mim e você e para todos aqueles que querem servir ao Eterno. Lógico que Jó, ele foi um homem falho, um homem pecador, um homem com defeitos. Yeshua nunca teve pecado, viveu durante os seus 33 anos e meio aproximadamente em cima dessa terra, na qualidade de filho de Deus e na qualidade de homem, sem pecar. Tinha ele todas as condições para pecar, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Isso está escrito na carta aos judeus messiânicos, mais conhecido como carta aos hebreus. Então, queridos, eu escolhi falar sobre esse personagem para desmistificar a fala de que se tomasse como modelo de perfeição a Yeshua, muitos podiam dizer assim, não, mas ele é o Salvador, ele é Deus, ou ele é filho de Deus, Então poderia ter essas desculpas, porque muitas pessoas pensam que pelo fato dele ser o Salvador, ele era privilegiado e ele era diferente de nós, ele tinha uma força superior, ele tinha condições superiores que a nós não foi dada. Não, ele era um ser humano detentor de toda a capacidade e probabilidade de errar, falhar como eu e você, e não falhou. Então Jó não tem essa desculpa, porque Jó, ele não é o Salvador, Jó, ele não é o Messias, e Jó, ele era um homem comum. Então no capítulo de número 1, no versículo de número 20, 21 e 22, tem algo que eu quero externar aqui nesta noite. Diz assim: depois dele ter, meus irmãos, recebido toda a bombástica informação, os relatos das suas perdas, das suas tragédias, das suas dores. Com certeza aquele homem, depois de ouvir
tanta coisa como ele ouviu em um dia só. Porque a Bíblia fala que um personagem chegou do nada e deu a ele a notícia de que todo o rebanho dele foi roubado. Mal aquele personagem fechou a sua boca, chegou outro, correndo, afadigado, dizendo: Jó, tem uma péssima notícia. Veio um vento do deserto e derrubou a sua casa. Sua casa caiu em cima dos seus 10 filhos. Mal aquele outro terminou de falar, veio outro correndo dizendo: Jó, veio ali os sabeus, os inimigos do deserto. Veio um povo ali, roubou todo o teu rebanho, roubou tudo que você tinha. Né? Então, meus irmãos, ele ouviu um relato que pouquíssimas pessoas têm a condição de ouvir e de permanecer de pé. O relato que ele ouviu, a história que ele ouviu, a narrativa dos seus amigos que chegaram para ele narrar os acontecimentos. Irmão, qualquer um de nós, meu querido ouvinte, participante deste trabalho, qualquer um de nós tremeria na base. Imagine bem, eu e você trabalhando. Eu e você por aí trabalhando lá no nosso emprego. Chega alguém e diz: olha, infelizmente tem uma má notícia para você. Qual é a má notícia? A má notícia é que entraram na sua casa, roubaram absolutamente tudo que você tem. Aí, você lamentando aquela dor, aquela perda, pensando o que vai fazer, chega outro. Chega outro correndo afadigado e diz: olha, tem uma péssima notícia para você. E você diz: mais uma? O que aconteceu? Olha, seus filhos estavam na escola, que Deus livre, guarde e que isso nunca venha se tornar uma realidade na minha vida, nem na vida de ninguém. Não quero profetizar isso, é só um exemplo. Olha, os seus filhos, todos os seus filhos, perderam as suas vidas lá na escola. Suponhamos que eles estão na escola e acontece algo lá e morre todos os seus filhos de uma vez só. Suponhamos que você tem uma conta bancária, que você tem um carro e que chega outro e diz assim: olha, seu carro, ele infelizmente estava estacionado em tal lugar ali, acabaram de roubar ele. Acabaram de roubar ele. E chega uma carta do banco no mesmo dia para você e diz assim: olha, a sua casa está sendo leiloada pelo banco, porque aconteceu alguma coisa, tem conta atrasada, tem IPTU atrasado, tem isso atrasado, e então nós estamos hipotecando a sua casa, nós estamos levando ela a leilão para quitar a dívida. Imagine bem se isso acontece com qualquer um de nós, Mas olha bem, depois de ouvir tudo isso, o que acontece, o que ele faz? Capítulo 1, versos 20, 21 e 22. Então, Iov se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, adorou prostrado em terra e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Yahuá, o nosso Deus, tomou, bendito é o nome de Yahuá. E em tudo isso Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. Louvado seja o Eterno. Meus queridos irmãos, eu quero deixar um título para esta reflexão, que é o seguinte: Jó, um modelo de superação a ser seguido. Dentre os personagens da Bíblia, nós podemos encontrar muitos homens e mulheres que nos deram um belo exemplo de superação. E dentre estes personagens, temos alguns bons personagens que superaram crises na área financeira, momentos difíceis na área conjugal, como por exemplo foi o caso de Oséias. Já falei muito aqui na nossa plataforma, na minha página, sobre Oséias.
Exemplo de superação, irmãos, de dificuldade, como foi Shaul, Paulo, né? Que muitas das vezes foi apedrejado, foi arrastado, foi espancado, foi vítima de tentativa de homicídio e não parou de pregar a palavra. Exemplo de superação de doença, como foi Epafrodito, né, que era um servo do Eterno, um amigo de Shaul, de Paulo, e depois que teve à beira da morte ali, hospedado em uma ilha, né? Se não me engano, eu acho que foi ali junto aos Gálatas que esse relato foi dado. Ele recupera e volta com força total pregando a palavra. E nós vemos aqui então este personagem, irmãos, que tinha tudo para fazer uma besteira em sua vida. Irmãos, por muito menos, pessoas já suicidaram e tiraram as suas vidas. Por muito menos, pessoas têm tirado a sua própria vida em cima desta terra. Por coisas, irmãos, infinitamente menores do que aquelas que sobrevieram sobre a vida deste personagem. Essas pessoas desistiram da vida e tiveram, irmãos, a coragem de tirar a sua própria vida, de pôr um ponto final na sua própria vida com as suas próprias mãos, por muito menos do que o que estava sobrevindo sobre Jó. Então, meus queridos, o meu objetivo nesta noite, com esta reflexão extraída das Escrituras, extraída da vida deste personagem, é mostrar para você, para mim, para todos nós, nos levar a refletir e ver, irmão, o valor que tem a fé na vida de um ser humano, a emuná, né? Emuná é fé, significa confiança, né? Apego com confiança no Eterno. Então, que nós venhamos, irmãos, a seguir este exemplo deste homem. Nós estamos carentes em cima desta terra, irmão, de referenciais. Mas a Bíblia nos dá muitos referenciais a serem seguidos. Um deles é Jó. Era para ele, irmão, ter desistido da fé naquele momento. Era para ele ter chutado o pau da barraca naquele momento. Era para ele ter dito assim: olha, você quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais desse negócio de seguir a este Deus misterioso, não quero saber mais dessa minha devoção, cansei. Era para ele dizer isso, mas ele não disse isto. Era para ele ter tirado a sua própria vida. A normalidade das coisas, irmão, leva a gente a enxergar que, se ele tivesse feito isso, não era de se estranhar. Porque diante de tantas perdas em um instante, assim só, irmãos, qualquer um tremeria na base. Mas não foi isso que aquele homem fez. Ele superou aquela crise. Ele deu a volta por cima, ele se encheu de uma coragem, de uma fé, e só o Eterno mesmo, irmão, sabe explicar como que isso veio parar no coração, na alma, na vida daquele homem. De onde saiu, ele extraiu essa fé extraordinária, porque a fé de Jó, irmãos, pode ser chamada de uma fé extraordinária. Uma fé digna de ser imitada. Uma fé, irmãos, que serve como exemplo e modelo para qualquer ser humano em cima desta terra, independente dos tempos nos quais vive este ser humano. Então, meus irmãos, o que ele faz diante de todo aquele relato? A última notícia que ele teve foi a que os seus filhos morreram, né? E quem deu a notícia para ele, irmão, estava dentro da casa com os seus filhos. A Bíblia fala aqui, no versículo 19, que a casa desabou sobre os jovens e eles todos morreram. Somente eu, disse o mensageiro,
né? O pregador das Bessorot, quer dizer ali, notícias, né? Não pode se dizer boas novas, né? Porque isso não é uma boa nova. É uma notícia péssima, né? Mas quem veio trazer a ele o relato, a mensagem, escapou. Só ele escapou para poder trazer a notícia. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha amiga, você que está assistindo esta mensagem, esta transmissão, eu não sei o que está acontecendo com você. Não sei as condições na qual você está neste dia. Talvez você esteja com o celular desabando sobre a sua cabeça. Doença, problema financeiro, desemprego, problema no casamento, problemas na área familiar, na área sentimental, problemas emocionais, depressão. Talvez as coisas estão dando todas erradas e você não sabe mais o que fazer. Se você está nessa condição, continue orando e não desista. Faça igual o Jó. Ele não sabia, irmãos, eu também não sei te dizer, a não ser em Deus, de onde viria o socorro para ele. Da onde viria condições, mas eu só sei que a Bíblia diz que naquele momento, o que ele faz? Então, Jó levantou, rasgou seu manto, sinal de desespero, sinal de aflição, sinal de indignação, rapou a sua cabeça, sinal de miséria, sinal, irmão, de imploração da misericórdia, né? É um ato que demonstra quebrantamento, humilhação, raspou a sua cabeça, a condição de lamentação total, raspou a sua cabeça e adorou, prostrado em terra, e dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O que ele quis dizer, irmão? Ele quis dizer o seguinte: cheguei neste mundo sem nada, e sairei deste mundo também sem nada. Cheguei com uma mão na frente e vou sair com uma mão atrás, porque é assim que o ser humano chega no mundo. Ele chega sem nada. Nós chegamos aqui sem roupa, nós chegamos aqui sem dente, nós chegamos aqui sem cabelo, nós chegamos aqui sem carro, nós chegamos aqui sem fazenda, nós chegamos aqui sem casa própria, nós chegamos aqui, meus queridos irmãos, sem nenhum bem material. E é assim que nós vamos sair daqui, de cima deste Olam Hazé, este mundo presente. É assim que nós vamos passar para a eternidade. E isso, irmão, todos vão enfrentar, todos enfrentam. Os grandes homens, como Alexandre o Grande, enfrentaram isso. Enxergaram isso na hora da morte. A história diz que Alexandre o Grande, um conquistador grego, quando foi para ele morrer, ele percebeu que a morte tinha se instalado sobre ele mesmo e que ele ia morrer. Ele disse para os seus generais ali, ele fez alguns pedidos. Falou: olha, eu quero que o meu corpo seja carregado pelos médicos. Eu quero que vocês esparramem toda a minha riqueza pelo caminho. E quero que ao ser transportado em meu funeral, minhas mãos ficam de fora. Aí todo mundo achou engraçado, né? Curioso esses pedidos que ele fez. Perguntaram para ele: por que, grande Alexandre, destes pedidos? Ele começou a explicar: olha, eu quero que vocês peçam aos médicos para carregar o meu corpo, para que todos vejam que a medicina e o homem, ele tem os seus limites, que chega um momento que eles não podem fazer mais nada, que eles são limitados, e a medicina, por mais que ela seja alta, ela é ineficaz em determinados momentos, em circunstâncias como a morte. E ele disse: eu quero que a minha riqueza fique pelo caminho, para que eu passe por elas e as deixe aonde elas realmente forem colocadas.
né? Para que todos vejam que as riquezas ficam. E a última explicação que ele deu foi o seguinte: eu quero que as minhas mãos fiquem de fora, para que todas vejam elas irem vazia para o além, para o túmulo. Então, irmão, essa história, ela narra muito bem aquilo que Jó estava falando naquele momento. Eu cheguei nu, cheguei sem nada, vou voltar também sem nada. E aí o que ele fez? Ele adorou. Ele não blasfemou. Ele não xingou. Ele não murmurou. Ele não desdenhou da sua própria fé, mas ele adorou. Significa, irmão, que ele reconheceu a grandeza do Eterno. Significa que ele superou, naquele momento, irmão, aquele impulso que poderia levar ele, irmão, até mesmo a desistir da vida. E a história posterior confirma, irmão, que aquele homem, ele teve ali uma reação de superação e a vida dele, dali para frente, até o final da narrativa, no capítulo 42, irmão, vai mostrando que Jó realmente, ele foi um exemplo, um modelo para nós de superação. Agora, olha, irmão, o que o apóstolo Paulo, Rav Shaul, é o nome dele, ele disse aos Filipenses 3, versículo de número 13. Olha aqui que ele também nos ensina. Meus irmãos, eu mesmo não considero que já haja alcançado o prêmio. Aqui ele está falando da salvação, né? Do galardão, da redenção, da vida eterna. Mas uma coisa sei, esquecendo-me vou das coisas que ficam para trás, que ficam atrás de mim, das coisas passadas. Vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Então olha bem, irmão. Aqui nós temos também um grande exemplo deste magnífico servo do Eterno de nome Shaul, traduzido, conhecido por todos nós como Paulo. Ele diz: esquecendo-me, eu vou fazendo isso até eu alcançar o prêmio, a salvação e a redenção final. Eu vou esquecendo-me das coisas que vai ficando para trás. Irmãos, tem um ditado que diz assim: águas passadas não movem moinhos. Irmãos, é um ditado correto aqui do nosso português. Quem vive de passado, irmão, é museu. Você sabe o que é importante e quando é importante eu resgatar o passado? É quando eu, irmão, olho para mim hoje e olho para quem fui eu alguns anos atrás. E vejo o servo do Eterno que hoje eu sou e olho para o perdido, sem rumo, viciado, desnorteado que um dia eu, Rodrigo Dias Silva, fui. Então, esta minha avaliação e esta minha atitude, este meu ato de voltar ao passado para fazer esta comparação, ela é benéfica, mas somente neste aspecto, irmãos. Porque eu agradeço muito ao meu Criador, ao Eterno, por ter enviado o seu Filho unigênito, Yeshua, o meu Adon, que significa Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador, para ter oferecido a sua vida inocente no madeiro e ter revelado esta salvação para mim, aberto os meus olhos para enxergar esta salvação e ter feito abraçá-la lá no ano 2000, porque senão eu já não estaria aqui mais. Eu agradeço demais ao Eterno pelo que eu sou hoje, pelo que eu tenho hoje, pelo que Ele fez em mim. Hoje eu agradeço em comparação com aquilo e aquele que eu era há 23 anos atrás.
no ano 2000. Foi a época que eu entreguei a minha vida para Deus através, né, da minha fé, da descoberta da fé, através do sacrifício de Yeshua, o meu Adão, Senhor, Mestre e Salvador, o qual eu admiro, respeito e abraço como meu Senhor e como meu Salvador, o Filho de Elohim, o Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, queridos, neste aspecto é vantajoso, é muito bom você que teve experiência de transformação fazer esta comparação, mas para isso você tem que ter experiência de transformação. Então, fora isso, irmão, esqueça o passado. Porque o passado, ele tem poder de arruinar o presente e de comprometer o seu futuro. Então Jó foi um exemplo de superação. Ele não deixou que aquelas notícias bombásticas tirassem a fé dele e levassem ele a blasfemar, a desdenhar da sua fé e a abandonar o Deus de Israel. Não. Ele que era nascido na terra de Ur, né? Melhor dizendo, uma terra pagã, numa terra onde ele não tinha, irmão, estímulos positivos de fé, aonde o paganismo imperava. Ele não tinha, irmão, ali um referencial, mas a fé, irmão, é algo misterioso, é algo muito individual. Olha bem, Melquisedeque era um homem que a Bíblia descreve em Gênesis, que não tinha descendência, não tinha origem, não tinha, irmão, ali uma família, uma árvore genealógica, não tinha, meus irmãos, princípio nem fim. Era um sujeito misterioso e ele foi chamado de rei de Salém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Da mesma forma, irmão, o sogro de Moisés, o pai de Zípora, Jetro, ele também foi alguém que serviu ao Eterno. Segundo a tradição rabínica judaica, Jetro foi um dos conselheiros do faraó naquela época. Ele exerceu a função de conselheiro de faraó naquelas épocas. E ele era um sacerdote de Midian, que servia ao Deus Altíssimo também. Agora eu te pergunto, quem passou essa informação para essas pessoas? O próprio Eterno, irmão. Através do seu Espírito, Ruach HaKodesh. É quem dirigiu essas pessoas, envolveu essas pessoas, revelou estes mistérios do Deus Erad, único, para estas pessoas que serviram a Ele sem influência do paganismo lá naquelas épocas. Jó era um deles. Então, queridos, Jó foi um exemplo de superação. Reflita comigo. Não precisa responder para mim, responda para si mesmo. Qual seria a nossa reação diante das perdas, as dificuldades e as perdas que este homem teve? Se acontecesse conosco o mesmo que aconteceu com ele, será que a nossa atitude seria a mesma da deste homem? Eu, meus irmãos, peço ao Eterno que me livre de ter as perdas que ele teve. E eu não sei dizer, irmão, se eu continuaria sendo o mesmo personagem que eu sou, tendo as perdas que ele teve. Eu peço a Deus que se um dia isso acontecer, já aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, já tive muitas decepções, muitas perdas, continuei. Mas é lógico que as perdas que eu tive, as dificuldades que me sobrevieram, não chegam, irmão, aos pés daquilo que aconteceu com este homem. Então, que o Eterno nos guarde. Vamos, meus irmãos, aprender com os personagens das Escrituras. Porque
toda a narrativa das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit até, meus irmãos, este livro final da Bíblia, Apocalipse, irmão, foi deixado com a finalidade de nós aprendermos, irmãos, e extrairmos os bons exemplos que temos ali dentro. Então, meus irmãos, Jó foi exemplo de fé. Jó foi exemplo, irmão, de perseverança. E Jó também foi exemplo, irmão, de superação. Quando, irmãos, olha que interessante, o Eterno enviou 2 melach. Melach significa anjos. Malach. Malachim, anjos. Melach, anjo. Plural e singular. Enviou estes 2 anjos lá dentro de Sodoma e Gomorra. Foi para destruir aquelas 2 cidades e para fazer uma coisa que Abraão pediu, implorou para eles: não destrua o justo com o ímpio. Foi para salvar o único justo que tinha lá, que era um sobrinho de Abraão, morando dentro de Sodoma. Então, a ordem dos melachim, daqueles 2 anjos que estavam lá, é o seguinte: vão para as campinas, fujam para os montes e não olhem para trás. Não era para eles olhar. Eles disseram: olha, vai chover fogo e vai chover enxofre. Não olhem para trás. Não olha para trás. Aí, meus irmãos, a Bíblia fala que os melachim, os anjos, tomaram eles pela mão e puseram eles para fora e falaram: vai embora rápido, porque o que o Eterno vai fazer vai ser agora, vai ser instantaneamente. E vocês precisam se distanciar, porque senão vocês serão prejudicados. E eles foram. Quando o fogo e enxofre caiu e a cidade foi vertida a fogo e enxofre, o que aconteceu? Eles continuaram olhando para frente. Mas a mulher de Ló, olha para trás. E o que acontece com ela? A Bíblia fala que ela se transforma em uma estátua de sal. Então, queridos, isso é uma ilustração, né, que serve para mostrar para mim que eu e você deve superar, irmão, aquilo que vem a acontecer na nossa vida. Tem muita coisa difícil para ser superada, mas eu tenho certeza, irmão, que eu e você, se nós tivermos fé, se nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós perseverarmos, custe o que custar, doa o que doer, passe o que passar, enfrente o que enfrentar, demore o tempo que demorar, se nós continuar, irmãos, crendo, confiando, acreditando, buscando no Elohim de Israel e das nações, em Hakadosh Baruch Hu Adonai, o Deus Todo-Poderoso, eu sei que Ele vai nos ajudar. E isso Ele fará em nome de Yeshua, o nosso Salvador, mediante a nossa oração, a nossa perseverança. Porque se um homem que viveu em um tempo tão remoto, em uma época tão distante, que nem sequer tinha uma Bíblia completa como nós temos hoje, toda essa informação. E Jó não tinha isso aqui na mão dele, irmão. Ele tinha instruções da Torá oral, dos ensinamentos oral, aquele que era passado boca a boca, mediante a tradição do povo escolhido pelo Eterno. Ele não tinha, irmão, a Bíblia na mão dele. Mas ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, né? Em El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele venceu. A atitude dele, irmão, serve de exemplo para nós. Diante da perda que ele teve, ele disse: eu nasci nu e eu vou morrer nu. Eu cheguei nesse mundo sem nada. O Eterno vai me levar sem nada. Louvado seja o nome do Eterno. Ele não blasfemou.
Ele não desistiu da fé. Ele não murmurou. Ele não entrou em depressão. Ele não desistiu da vida. Ele não pendeu-se para o caminho do suicídio. Ele continuou a sua emuná, a sua fé. E o Eterno o abençoou. Ele é um exemplo de superação, irmão. Todos nós um dia, cedo ou tarde, e por que não dizer, irmão, por várias vezes, seremos pressionados a superar alguma coisa em nossa vida, irmão. Seja uma decepção por parte de alguém, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu patrão, do seu amigo, do seu colega de serviço. Seja um problema financeiro, seja uma traição conjugal, seja um problema financeiro, um problema de ordem, irmão, físico, uma doença, alguma coisa às vezes, irmão, ou por várias vezes nós seremos obrigados a superar, a ter, irmão, reunir energias para superar, para entrar pelo caminho da superação. Todos nós em cima dessa terra, irmão, cedo ou tarde, nós seremos colocados em situações de crise. Nós seremos colocados em situações difíceis, complicadas, conflituosas, e teremos que reunir, extrair fé, coragem e força de onde não tem. É o caso de Jó. E qual foi o fim de Jó? Deus mudou o cativeiro dele. Qual será o nosso fim se nós temos a mesma atitude? Deus também mudará o nosso cativeiro. Amém, meus queridos? Que o Eterno abençoe você poderosamente no nome de Yeshua. Que esta reflexão, este estudo simples, essa mensagem extraída das Escrituras, ela possa te fazer pensar positivo. E na hora que vier a crise, a dificuldade, porque nós enfrentamos isso, irmão, constantemente na nossa vida. Que você lembre-se dessas palavras, deste personagem, da história deste homem, e tenha forças para enfrentar e superar os obstáculos. Vou fazer uma oração, uma tefilá, finalizando este trabalho, e vou encerrar. Gadol Elohai, grande Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o seu santo nome, ó Rei, Criador do universo. Eu venho te pedir nesta noite que o Senhor abençoe esta pessoa que vai assistir essa transmissão. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê fé, que o Senhor dê paciência, que o Senhor ajude a mim e a todas as pessoas que vão assistir esta transmissão e receber esta oração, a ter forças para vencer os obstáculos e superar todas as crises e dificuldades, Senhor, as quais o Senhor permitir que ela ou eu ou qualquer um de nós venha a ser submetido. Dai-nos capacidade de ter, Senhor, superação, de superar as crises, as dificuldades, os problemas. Eu intercedo, rogo, glorifico ao teu santo nome, ó Eterno. E peço que o Senhor esteja nos ajudando. Não sei aonde a minha voz, Senhor, chegará. Peço que o Senhor abençoe e amplifique, amplie a minha voz e que ela chegue longe. Que ela ecoe, Senhor, em várias casas, em vários locais por este Brasil e também pelo mundo afora. Que o nome do Senhor, Eterno, Deus de Iov, seja louvado. Que nós sejamos, meu Pai, agraciados com a mesma fé, a mesma perseverança e a mesma capacidade de superação que Ele, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe, te dê graça, te dê a vitória no nome de Yeshua. Até a próxima oportunidade que nós vamos estar nos reunindo aqui para comentar ainda mais coisas importantes e interessantes. Eu tenho mais um monte de coisa para falar sobre este personagem que me ensina muito, irmãos. E eu estou repassando essas informações para a sua edificação. Boa noite, shalom a todos em nome